Em agosto de 66, um jovem encontra 2 corpos sem vida e, em estado de choque, liga para a polícia. Ele avisa sobre 2 homens deitados em cima de folhas de palmeiras vestindo capas e ternos estranhamente formais. E o mais intrigante, 2 máscaras de chumbo e diversos itens misteriosos ao redor deles. Os policiais, achando que se tratava de uma brincadeira, não investigaram o caso. Uma atitude muito infeliz, porque mais de 60 anos depois, muitos investigadores ainda tentam entender esse caso bizarro. Mas para entender ele, primeiro nós precisamos voltar para o começo de tudo. Em 17 de agosto, 2 homens saem de casa. A viagem era para comprar um carro. Eles levavam uma quantidade de 2 milhões de cruzeiros. Mas rapidamente, a jornada toma um rumo inesperado. Eles se dirigem a uma loja de ferramentas e compram 2 capas impermeáveis. Logo em seguida, param em um bar e compram uma garrafa de água magnesiana. Um deles aparenta nervosismo e checa o relógio constantemente, como se estivesse atrasado para algo. A próxima parada deles foi o Morro do Vintem. Uma parada especialmente estranha porque esse é um lugar muito alto e uma chuva muito forte estava caindo. Mas o que mais surpreende nessa viagem é o que aconteceu em seguida. 2 dias depois, os 2 são encontrados sem vida. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana estavam deitados lado a lado em cima de uma espécie de cama feita de folhas de palmeira. Nos rostos deles, máscaras de chumbo confeccionadas manualmente. Os 2 estavam usando ternos e capas de chuva, e ao redor deles diversos objetos incomuns, como uma garrafa de água vazia, copos laminados, um lenço com as iniciais AMS e o mais estranho, 2 bilhetes com anotações sem nenhum sentido. Em um bloco de notas haviam números, símbolos e referências técnicas a válvulas eletrônicas. No outro, haviam instruções que eles haviam seguido naquele mesmo dia. 4h30, estar no local determinado. 6h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal máscara. A polícia conseguiu traçar a origem das máscaras, mas nunca chegou a descobrir a função delas. Alguns acreditam que elas eram usadas para proteger contra a radiação. Mas que radiação? Muitos afirmam que a resposta está nos céus. Já outros preferem ser mais céticos e se apegar ao palpável. Mas a gente já volta para esse ponto. Após serem encontrados, os corpos foram levados para fazer exames e tentar entender qual havia sido a causa da morte dos 2, mas a forma com que os exames foram feitos foi um grande desastre. Um auxiliar afirmou que o médico responsável não apareceu por dias, atrasando todas as necrópsias e análises. Além disso, as entranhas das vítimas foram guardadas em uma geladeira quebrada e por isso apodreceram em pouco tempo, ficando inadequadas para o exame. E para piorar tudo, os laudos dos exames só foram emitidos 2 meses depois do caso e estavam imprecisos, mal escritos e rasurados. No fim das contas, não foi encontrado nenhum sinal de violência, substâncias tóxicas ou radiação nos corpos. E por causa disso, a causa da morte acabou sendo dada como inconclusiva. Mas como as entranhas já estavam em decomposição avançada no momento do exame, essa não foi nem de longe uma análise confiável. As únicas provas que poderiam explicar tudo acabaram apodrecendo dentro de uma geladeira. Mas e se eu te falasse que já admitiram culpa por esse caso? Elcio Correia era um dos aprendizes de Miguel na oficina, e também foi a pessoa que levou os 2 por grande parte do trajeto até o Morro do Vintem. Após investigações, foi descoberto que Elcio era espírita e realizava experimentos para tentar se comunicar com o sobrenatural, com a ajuda do próprio Miguel. Em uma dessas experiências, eles acabaram causando uma grande explosão, tão intensa que produziu um clarão e um barulho tão intensos que foram até investigados pela Marinha mais tarde. Mas o nosso suspeito ainda não é o Elcio. Apesar das evidências serem muito convincentes, Elcio foi interrogado, mas nem a família do Miguel nem a polícia acreditaram que ele tinha alguma coisa a ver com o caso. E isso nos leva para o nosso próximo suspeito. Algum tempo depois, o presidiário Hamilton Bezani confessou que estava envolvido na morte de Miguel e Manuel, e que o crime havia sido planejado por ele e mais 3 pessoas, incluindo um proprietário de um centro espírita. De acordo com ele, os 2 haviam sido envenenados e deixados para morrer no topo do morro. Mas ele fez diversas contradições sobre os detalhes do crime, como a posição dos corpos, quantidade de dinheiro, e a polícia acabou concluindo que ele só havia inventado aquela história. Um detetive que investigou o caso percebeu que no caminho para o Morro do Vintem havia um centro espírita. Ele acreditava que os 2 teriam passado lá antes de fazer o suposto ritual. A expectativa era que esse ritual com as cápsulas desse a eles a possibilidade de se comunicar com o sobrenatural. Mas a gente já sabe como isso terminou. Sendo mentira ou não, a pista espiritual continua sendo a mais sólida. Mas de uma forma ou de outra, essa teoria ainda não responde os mistérios mais bizarros desse caso. Qual era a função das máscaras de chumbo? E o que aconteceu com o solo em que eles estavam deitados? Porque sim, até mesmo o solo em que eles estavam deitados foi afetado.
Na mesma noite em que Miguel e Manuel fizeram a viagem, alguns moradores relataram ter avistado objetos estranhos com luzes azuis e laranjas em cima do morro, inclusive ligando para a polícia para avisar sobre o evento estranho. E quando um detetive foi investigar o mesmo lugar algumas décadas depois, ele percebeu algo muito estranho. A área onde os corpos foram encontrados estava totalmente descampada, sem nenhuma vegetação. Essa teoria é ainda mais reforçada pelo fato de que em 2004 um documentário sobre o caso foi feito. E quando a equipe de jornalismo da Globo pediu acesso aos arquivos do caso, eles foram informados que os arquivos do caso já não existiam mais. De acordo com o assessor de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os documentos foram destruídos após o crime prescrever. Mas se os arquivos não escondiam nada, por que destruir eles? E acredite, essa não foi a primeira vez que um caso desse jeito aconteceu. 4 anos antes, um homem sem vida foi achado em um morro do mesmo estado. Assim como Manuel e Miguel, ele era um técnico de televisão. E o mais intrigante é que, além de também não apresentar sinais de violência, ele também usava uma máscara de chumbo. De acordo com as investigações, ele estava lá para tentar captar sinais de televisão sem o auxílio de aparelhos eletrônicos. 2 décadas depois, o caso se repete. 2 técnicos em informática são encontrados no mesmo estado. Novamente, nenhum sinal de agressão física. Ao redor deles, objetos sem nenhum nexo. 2 copos plásticos, uma garrafa vazia de refrigerante e um frasco de pó de guaraná vazio com odor de amônia. Após realizar exames, a polícia achou traços de um pesticida capaz de causar paralisia temporária e levar a óbito. Essa incidência de todas as vítimas desse caso serem técnicos dá a entender que eles esperavam captar algo a mais por causa dos seus conhecimentos. A conclusão final dessa teoria é que esse foi um episódio de comunicação extraterrestre. As máscaras de chumbo teriam sido usadas para proteger os dois da suposta radiação, e os incidentes e dificuldades da investigação, na verdade, foram uma tentativa de esconder a conspiração. Outra teoria diz que a morte dos dois foi apenas um incidente causado por um raio que atingiu eles, mas todo aquele preparo com os copos, bilhetes e máscaras de chumbo dão a entender outra coisa. Outra parte muito intrigante desse mistério é que dos 2 milhões de cruzeiros que eles levaram, menos de 1/3 desse dinheiro estava com eles. Por causa disso, uma teoria diz que na verdade esse foi um simples caso de roubo. Mas novamente, essa é uma conclusão muito rasa. Mas a verdade é que depois de tanto tempo sem qualquer evidência ou resposta oficial, o que nos restam são teorias, muitas dúvidas e para cada uma hipótese diferente e com ainda mais pontas soltas. Esse é o mistério das máscaras de chumbo. Em qual teoria você acredita? Já deixa um comentário deixando seus pensamentos sobre esse caso, se inscreve no canal e até a próxima.